a Criminal Live de hoje é sobre tráfico de drogas, né? Zanoni tá aí, E meu irmão. Tamo junto. Zanoni, grande Zanoni. É, É, eu gostaria de saber como é que é advogar nessa área para o colega. a advocacia criminal em si, né? Ela tem muita responsabilidade, né? Então, e o crime de tráfico de drogas, principalmente, né? É questão da pena ser alta e de não poder brincar com a liberdade de outra pessoa. Então, não pode aventurar quando você determina, né, que você vai atuar em determinados casos, você tem que fazer aquilo com amor à profissão, ter conhecimento e saber o que está fazendo, né? Tem que dominar, principalmente esse tema aí sobre a lei de drogas. Então, assim, a dica que eu dou, né, para quem está começando, é ler bastante livro e procurar ser sempre atuante, né? Sair da zona de conforto e em busca dos direitos, né? Somente quem está preso está respondendo o processo em liberdade, mas tem que diligenciar, tem que correr atrás. Então, assim, é uma profissão que não pode se aventurar. Ou faz 100%, ou então é melhor nem arriscar. Aham. E qual que, assim, certamente tem bastante estudantes vendo a nossa live hoje, né? Jovem advogado Isso. criminalista vendo a nossa Advogados live. também. Manda um abraço pro Guilherme Exatamente. aí, amigo meu. Qual que é a dica que o colega dá, assim, para dicas, né, e cuidados que o colega dá para os jovens advogados iniciantes, os estudantes de direito que queiram ingressar nessa apaixonante área de direito criminal, né? É isso mesmo. É uma área apaixonante, né? Que é o direito criminal. E com certeza o advogado que está aí, né, atuando na área do direito, né, no direito criminal, ele vai esbarrar com o crime de tráfico de drogas, né? Porque hoje em dia aumentou demais o consumo, né? E devido a isso realmente tem as pessoas que usam e tem as pessoas que vendem. Então, Aham, provavelmente vai aparecer um flagrante, vai aparecer uma operação de uma investigação referente ao crime de tráfico de drogas. E o advogado tem que estar preparado para isso, né? aham. Principalmente a questão de acompanhamento do flagrante da delegacia. E quando que o jovem advogado criminalista, né, quando ele está iniciando, ele saberá que se tratará de fato um crime de tráfico de drogas e não um crime de posse para uso pessoal, né? É a questão do artigo 33, né, onde tem ali 18 verbos, ele Exato. trata sobre o crime de tráfico de drogas, e tem também o artigo 28, né, o legislador previu, né, aquela questão do usuário. Então, o advogado tem que ficar esperto desde o primeiro contato que o cliente faz com ele, né, e já diligenciar nesse sentido, porque dependendo do que o condutor, né, coloca na ocorrência lá no heads, né, da forma que ele escreve e coloca no campo próprio crime de tráfico de drogas, depois para reverter essa questão aí do boletim de ocorrência é muito difícil. Aham. Então tem que Exatamente, eu tive acompanhar tanto a eu- confecção do ah, heads, pedir assim que encerrar, né, o heads, o boletim de ocorrência, para ler antes, saber se realmente aquele fato ali está narrado do que aconteceu, né, e depois acompanhar também o depoimento do policial, para ver se o escrivão não vai apenas copiar o que está no heads e colocar como forma de depoimento. Então, é aham. bom o advogado também estar presente lá, acompanhando o depoimento do condutor, principalmente do condutor, porque os outros vão estar só acompanhando ele, né? Aham. Inclusive, eu tive um caso, né, que eu fui nomeado para a Defensoria Pública e tal. Era um tráfico, receptação e corrupção de menores. Os policiais no tráfico, lá no boletim de ocorrência, falaram uma coisa. Aí chegaram na fase policial, falaram outra. Aí eu vi aquilo, né, imprimi e levei em audiência. Chegou na audiência, os caras não sabiam falar para mim por que estavam falando. Tinha dito no boletim de ocorrência uma coisa e na fase policial outra coisa, né? E é o que o colega está Justamente. falando. Tem que estar Tem uns que bastante nem têm atento, né? ciência, né? Eles só acompanham Exato, ali exato, e não sabem o que colocou, porque está copiando o heads. E não só, exato. porque é o seguinte, o que eu vejo muito, né, na prática, devido ao grande número de casos, né, referente ao tráfico de drogas, o heads, né, ele vai até a fase final, dependendo da sentença. Porque temos ali o heads, aí o delegado ratifica de acordo com o heads, né, e fundamenta com o que está no heads, chega na audiência de custódia, o juiz, né?
vai estar lendo ali o que aconteceu conforme o depoimento do policial, que é igual o REDS. A denúncia é oferecida também conforme o que o policial falou, né? Às vezes não tem nem investigação, e também, em fase de alegação final, repete tudo aquilo e ainda o magistrado motiva na sentença utilizando apenas aquilo ali, praticamente os depoimentos policiais. Aham. E Já aí, vi muito caso assim, né? sim, Da sim. pessoa ser condenado apenas com o que está no auto de prisão em flagrante. Aham. Então aí, né, o Jorge, advogado criminalista, ele deverá, né, vendo aí que não caracteriza um dos 18 verbos lá do artigo 33 da Lei de Tráfico, ele deverá pedir a desclassificação por o crime de posse, né? Percebendo, né, que realmente é usuário, não estou falando aqui de quantidade, né, porque muitas Aham. pessoas, as pessoas acham que pequena quantidade é usuário e grande quantidade é Não, tráfico. não. Não, né, já vi pessoas que consomem muita droga e por receio, né, de ter que toda hora ir buscar em determinados lugares, acaba comprando a quantidade maior, né, ou ela é abordada no caminho, ou então é cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dela, ou então eles entram mesmo sem mandado por denúncia, e a pessoa não é traficante, né? Ela é usuária. Exatamente, exatamente. Bom, outra coisa assim que é bastante tormentosa dentro do tráfico, né, que é a questão do tráfico privilegiado, né? É, Tanto juízes, promotores, desembargadores, era uma coisa assim bastante tormentosa, na questão de ser considerado crime hediondo ou equiparado ou não, né? Isso. Aí o pacote anticrime veio agora após 23 de janeiro de 2020 e sedimentou que o tráfico privilegiado, uma vez considerado, não seria, né, aí um crime hediondo ou equiparado, né? Já tinha um habeas corpus nesse sentido, né? Desde 2016. Isso Aham, aí interfere muito, principalmente na questão do cumprimento da pena, né? exatamente. Então, e agora com o pacote anticrime acabou, né, definindo que realmente, quando se aplica, né, a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, né, tira a hediondez do Do tráfico, né? delito, O né? tráfico Exato. privilegiado não é Aham. equiparado a hediondo, né? O E, tráfico é e, é, equiparado a e, é hediondo de, e o privilégio não é equiparado a hediondo. e é de suma Então, em importância caso de cumprimento de pena, né? Se for primário, hoje se for preso, né, a partir do vigor da lei, quem cumprir 16% da pena. Aham. E é de suma importância o advogado criminalista saber disso, né? É usar Porque, isso, né? por Pegar causa o que dos trouxe de reflexos, mais né? benéfico e poder usar essa questão aí, porque agora tem uma determinação, né, por lei, legal. Exato. E quando, né, para os jovens advogados criminalistas que estão iniciando aí, né, nessa vida aí, quando que se dará a figura do tráfico privilegiado, né? E qual que é a forma de progressão de regime para antes e agora, que já o colega falou que é de forma de porcentagem, né? Agora é porcentagem, antigamente era um sexto, né? Que é primário, Uhum. e agora a questão do privilégio é 16%. Então, assim, né, na estratégia de defesa, né, observar bastante essa questão, porque em determinados casos é melhor que seja aplicado mesmo a causa de diminuição de pena, né? Que é o 33, parágrafo 4º. Exato. Glauber, e quando o juiz, né, ele lá na fase da fixação da pena, Artigo ele 59 usa, de Código Penal, né? exato, ele usa lá na primeira fase para aumentar a pena, né, vamos dizer assim, para Isso. majorar a pena, e depois lá embaixo, na Na terceira terceira fase, fase que ele vai ele aplicar o privilégio. ele também usa, né? Ele aplica o privilégio, mas ele também usa a quantidade da droga, vamos dizer assim, ou o local que foi apreendido Para quem está para. acompanhando aí, né, vou explicar um pouco também a questão do tráfico privilegiado. O que é? Tráfico privilegiado é a causa de diminuição de pena que o legislador, né, com a entrada em vigor da Lei 11.343 de 2006, colocou esse é o privilégio que a pessoa tem na dosimetria da pena. Então, essa pena vai ser diminuída, né, que pode ser de 1/6 a 2/3. Então, caso alguém seja condenado, né, na pena mínima do caput, que são 5 anos, essa pena pode ser reduzida até 2/3, o que seria 1 ano e 8 meses, podendo ser substituída, né? Uhum. Ah, E quem bom, faz jus ao tráfico privilegiado é aquele mero traficante, né? Que se não se dedique à atividade criminosa, não se integre à organização criminosa, dependendo também da quantidade da droga e a forma que ela foi apreendida.
Inclusive as mulas do tráfico também, eu já vi posicionamentos que também se encaixam no tráfico privilegiado, né? Justamente, mesmo com grande quantidade, né? E se for uma coisa que a pessoa não tem o hábito, né, de fazer todos os dias, for um fato isolado na vida dela, tem sim que aplicar o tráfico privilegiado, no meu entendimento. Uhum. E quando chega lá a denúncia narrando o seguinte, né, aportando o seguinte, falando que no dia tal o réu estava lá de frente à sua residência, aí ele avistou o policial militar, empreendeu fuga para dentro da residência, né? E logo em seguida foi capturado pelos policiais militares que ali apreenderam drogas e comprovaram que de fato ele exercia a mercância da droga ali e tal. Como é que o colega se faz com essas abordagens policiais aí? Como é que o colega faz? Então, no meu entendimento, né, e também já tem decisão nesse sentido, é que para entrar na residência realmente tem que ser comandado de busca, né? Tem que ter uma ordem judicial. Se tiver mera denúncia e o fato da pessoa estar correndo dentro de casa, não justifica a entrada, né? Mas aí, por se tratar de crime permanente, depois eles justificam falando que existiu um flagrante ali. Mas como que ele ia saber se realmente a pessoa estava na posse de droga ou se tinha droga guardada em casa? Então né, na cadeia de custódia aí tem que pedir a nulidade deste flagrante, porque é ilegal, né, a entrada sem a permissão ou o mandado de busca e apreensão. Exatamente, eu comungo do mesmo entendimento do colega, né? Inclusive, quando eu vou fazer as minhas peças, eu requeiro, né, eu sustento a ilegalidade desde lá do flagrante. Isso. Consequentemente, requeiro o trancamento da ação penal, né? Justamente, com habeas corpus, né? O habeas corpus. Inclusive, tem um recurso em habeas corpus do STJ, que, salvo engano, Isso, é o número 89.853. Eu não lembro, não, mas eu sei que tem essa decisão já no tribunal, né? 89.853, é o recurso em habeas corpus do STJ, que ele corrobora que nós estamos falando aqui, né? Que lá naquele processo foi deferida, né? Foi reconhecida a nulidade das provas em face da invasão domiciliar, né? Porque denúncia anônima, a fuga do réu, ela não justifica, né, a invasão dos policiais militares dentro da casa. Isso aí. Em tese, o crime ser permanente, né? Então, isso aí também tinha que ser uma questão, né, legal. A lei tinha que tratar sobre isso também, né? De não permitir essa questão aí. Igual ver o pacote de crime agora para definir, né, a questão da equiparação do crime hediondo, né, do privilégio, a lei também tinha que tratar sobre isso. Exatamente, porque até nós, advogados criminalistas, ficamos numa insegurança jurídica, né? Isso. Porque não tem O que vai gerar bastante insegurança também agora vai ser essa questão aí do flagrante preparado, né? Que agora a lei permite essa questão. Então, isso aí também, o advogado vai ter que trabalhar muito com isso para, né, não dizer assim, não cair surpreendido, né? Isso, justamente. Então, vai ser uma questão nova que vai trazer muito trabalho para o advogado da defesa. Entendi. Outra coisa, né, que eu gostaria de falar com o colega, que eu vejo, né, atuando aí na advocacia criminal, e muitos colegas me perguntam, sobre a ausência do laudo definitivo no crime de tráfico de drogas. É de suma importância, né, o advogado estar atento ao laudo definitivo, uma vez que ele poderá, né, sustentar uma... Inclusive, até o laudo preliminar também, né, a falta do laudo preliminar, se na audiência de custódia constatar lá que não tem um laudo, que o perito não fez, a prisão tem que ser relaxada, né? Porque a prisão é legal. Relaxada. Exatamente, né? Agora, o STJ entende que não há necessidade do laudo definitivo, né? Os tribunais, o tribunal aqui de Minas Gerais, pelo menos, ele absolve, né? Quando não tem o laudo definitivo. Já tive caso assim, mas o STJ condena. É o que nós estávamos falando, é uma insegurança jurídica tremenda. Insegurança, justamente, porque né, se a lei determinou que tem que ter o laudo, né? Então, é a determinação legal aí. É o que o Quaresma fala, né? Cada juiz tem o seu código de processo penal, né? E aí o advogado... E é complicado, é por isso que eu falo que o advogado, né, não pode aventurar, e tem que dominar, e tem que saber, estar ciente disso tudo, né? Ele não pode deixar isso aí passar batido e não ser resguardado o direito do cliente.
Exatamente. É o que eu sempre digo também, né? É lógico que a absolvição, ela enche os olhos dos advogados, principalmente dos clientes, né? Mas muitas das Isso. vezes o advogado não vai conseguir absolver o réu, vamos Não, porque dizer, sei é lá, muito por... complicado, né? Igual eu aviso muito cliente, família de cliente, né? Pegando ali o 33, né? Caput, da lei de drogas, a pena é de 5 a 15 anos. Então, é uma pena muito alta. Dependendo da forma que o advogado trabalha, né? E Uhum, o cliente aceita essa defesa, às vezes ficar no patamar mínimo ou ser aplicado a causa de diminuição de pena já é satisfatório para a defesa. Nem sempre temos que buscar absolvição, né? Porque isso é um tiro no exato, pé também. Porque o advogado exato, acaba não atuando de forma ética, não sendo transparente com o cliente, fica prometendo algo que ele não vai conseguir porque não depende dele. Então, nem exato. sempre tem que ser a busca pela absolvição, e sim trabalhar de acordo com o processo, né? É a famosa É, teoria dos jogos, de Alexandre Moraes, né? Da Rosa. é. É o que eu sempre falo também, nunca prometa Tem que saber nada para... jogar, nunca prometer Exata, nada, entendeu? E exatamente. já deixar bem claro que a pena pode chegar até 15 anos. Isso se não 15 tiver anos, 15 anos. majorante, né? Se não Aham, tiver o é. artigo 40, se não tiver o artigo 35, que é associação. Então, Uhum. é um caso muito complexo, né? A maioria deles é caso de bastante complexidade, então tem que saber jogar mesmo, dentro do processo. Aham. Glauber, estamos falando aqui, né, do pacote anticrime e tal, que é a lei lá 13.964 de 2019, salvo engano, Isso. né? E Que entrou em vigor agora, né? Lembrando que ela não exato, entrou em retroage. vigor dia No caso, ela vai 23, exato. retroagir a 23. questão do Ah, privilégio, né? Que é benéfico ao réu. aham. Mas em questão É, do cumprimento, essas coisas aí, ela não retroage. aham. E o que o colega achou, né, dessa nova forma de progressão de regime aí, né, para o crime de tráfico de drogas? Vai ficar difícil. Eu falo assim, o processo mais complicado que tem de atuar, mais chato, é a execução de pena. Né? E com com esse rigor agora, vai ficar mais difícil ainda para poder atuar. Porque dependendo, Aham. ele vai ter que cumprir até 70%, né, da pena, caso ele seja reincidente, né? Então vai ficar Exato. mais difícil trabalhar na execução penal. Exato, eu acho que foi assim, retrocedeu demais, né? Porque o preso vai acabar ficando mais além do que ele tinha que ficar, aquele Tinha que papo ficar, que já era, né, já de- era uma coisa alta, né? Que era 2 quilos, exato, né? Então, se fosse aquele condenado, papo por exemplo, a de 5 anos, tinha que ficar ressocialização, 2 anos direto no fechado. isso aí é um conto de fadas, né? Isso aí não existe. Ah, nós, Porque não tem como ressocializar quem não foi socializado, né? Então, a pessoa não foi socializada, nunca vai ressocializar. É meio é, complicado isso, né? Nós que estamos aí na advocacia criminal, no dia a dia, aí nas penitenciárias, vemos isso, né? Ali não há. O pessoal fala, o bandido, eu acabei de ver aí quase agora há pouco, falando, bandido tem que morrer, tem que ficar na cadeia mesmo. É complicado isso, cara, sabe? Ninguém vai É, dar serviço para quem acabou de sair da penitenciária, né? e outra coisa, eu vejo, né, que tem a maior periferia de Minas Gerais, o aglomerado da Serra, atuo bastante lá, né? Inclusive quem estiver assistindo aí, que for morador lá, também tô mandando um abraço. Então, assim, tem aquele jovem, aquela criança, aquela pessoa que entra pro crime, porque não existe opção para ela, né? Não tô falando que é justificativa ter entrado pro crime, não. Mas ela Sim, sim. cresceu com aquilo ali, ela não teve condição de estudar, né? Eu sou de origem humilde, né? Estudei sempre escola pública e escolhi o caminho certo, né? Mas tem pessoa que não tem opção. Então, querer julgar essa pessoa é meio complicado, né? E às vezes, pelo fato de estar guardando determinada quantidade de droga, às vezes, né? Até sob pressão, não quer dizer que aquela pessoa ali tem que acontecer na prisão, que ela tem que, né, morrer, que ela tem que ficar passar o resto da vida presa. Isso aí não existe, É, entendeu? Então, pensar assim é ter um pensamento muito pequeno, né? muito pequeno. Tem que ser mais flexível em questão a isso e de entender o lado do outro também. Não estou falando que praticar o crime de tráfico de drogas Sim, seja o sim. lado certo pela pessoa não ter condição. Ela tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que ter o dinheirinho dela de forma lícita. Mas em determinado caso realmente é lamentável, né? Às vezes É. chegar em casa, um pai de família, sabendo que o filho não está em comida, sabendo que não tem remédio. Então é bastante complicado. É uma questão social, né? Tinha que melhorar a política para diminuir o tráfico de drogas. Inclusive hoje, cara, eu tava E conversando com meu irmão consciência justo. também, né, de quem usa, né? O pessoal Sim, está sim. usando. Hoje em dia está muito comum a pessoa usar droga. Então, assim, o próprio usuário acaba provocando essa questão do traficante, né? Esse É. grande número de encarcerados que tem.
Inclusive, hoje eu estava conversando com o meu irmão, é justamente isso, né? Como essa pandemia, ela vai favorecer, infelizmente, ela vai favorecer a entrada de menores ou até de pais de família no tráfico de drogas. Porque a pessoa não tem como trabalhar, né? Já era difícil. Com essa questão e agora vai ficar praticamente impossível, né? E Não, dentro ali das regiões, dos aglomerados, em favela, as pessoas continuam fazendo o uso de drogas, né? E normalmente para conseguir fazer esse consumo, ela tem que comprar de alguém. uhum. Bom, vamos voltar aqui um pouco, né? Vamos sair um pouco dessa questão social, vamos voltar um pouco Isso, aqui falar nessa. mais sobre a lei de drogas mesmo, né? Exato, vamos falar. Jurisprudência, vamos lá. Exato. Quanto Súmula. à súmula 630 do STJ, né? Que ela fala que para que ser considerada a confissão do réu no crime de tráfico de drogas, o réu ele deverá assumir a traficância, né? A Não, ele traficância, não, né? ele não só apenas deverá falar que a posse é dele, mas como também que ele fazia mercância da droga, né? Como que o colega encara nos seus processos quando o seu cliente não confessa, só apenas fala, não, a droga era minha, né? O colega faz É algum no recurso, bem pede mesmo assim a complicado isso, confissão? sabe? Eu entendo que ele deve prestar o depoimento dele, realmente quando ele for inocente, né? Dessa versão dele, ou então quando for para desclassificar para o usuário, né? Justificar por qual motivo estava aquela droga ali. Fora isso, a melhor opção, né? A dica que eu dou é que ele fique em silêncio, entendeu? Por mais que ele tente justificar, falar de quem que comprou, porque no crime não pode isso, né? Falar de quem que é a droga, quem que é o Não, chefe, jamais. quem que é o líder. Então, por mais que ele tente justificar, ele não vai conseguir. Então, às vezes, é melhor ficar em silêncio e deixar o advogado fazer o trabalho, né? Uhum. Então, É, isso, e realmente confessar quando for o caso, né? Que realmente tenha que aplicar a confissão, aí ele confessa, né? Mas não tem como ele querer contar tudo, né? De onde a droga veio, quanto que ele ia ganhar de lucro, de quem que é o fornecedor, quem que é o comprador. Então, é bem complicado isso. Essa súmula aí, eu entendo que ela é inconstitucional. outra coisa também que, assim, é muito difícil o advogado atuar num processo quando se trata de dois réus, marido e mulher, no crime de tráfico de drogas, né? Aqui acontece muito isso. Não, aqui também. Inclusive, esse tempo atrás eu assessorei um colega, né, que o cliente dele foi, junto com a esposa dele, denunciado em tráfico de drogas de associação, né? E aí ele assumiu toda a culpa. Isso. A dica que eu dou é essa. Né, realmente o que é traficante mesmo, na maioria dos casos, o homem, né? Ele assume e a mulher, né? Ela fica em silêncio. Porque, por mais que ela tenha justificar, por exemplo, onde que a droga foi encontrada? Foi encontrada debaixo do meu armário. Aí você faz essa comida onde? No fogão. Beleza. Aí como que a droga está debaixo do seu armário se não tinha ciência que aquela droga estava ali? Entendeu? Então, assim, por mais que tenha justificar, não vai conseguir. Né? Isso pode até traduzir Uhum, uma condenação com o próprio depoimento. Então, o uhum. ideal é que a mulher fique em silêncio. Fica em silêncio e aí ela acaba E, tendo a absolvição, né, e isso. excluindo-se a associação, né, para o tráfico Justamente. aí, né? E Porque aí aí pode são até. duas coisas, né, favoráveis para a defesa. É tanto a questão dele estar confessando, de estar excluindo a associação e dela estar sendo absolvida. Então a dica é Uhum. essa, né? Que ele vai assumir tudo, o BO dele, a droga dele, e ela fica em silêncio. E deixa que a defesa faz, né, incede a alegação final e a questão de absolvição para ela. Aham. Bom, nós estamos falando aí sobre associação, né? Quando que se dará a associação para o tráfico e quais os requisitos para que seja considerada associação? Depende muito da permanência, né? Da vontade, o ânimo, né, associativo, então tem que Aham. demonstrar isso, né, que realmente eles estavam associados ali para praticar o crime de tráfico de drogas. O mero concurso de pessoas, né, isso aí não caracteriza associação para o tráfico, né, que é o artigo 35 da lei de drogas. Uhum. Então, o principal mesmo é o ânimo associativo. Glauber, teve um rapaz que perguntou Leandro? sobre inquisição de testemunha nos crimes de tráfico de drogas. O que, que o colega fala para ele? Essa questão, igual eu falei, né, normalmente são os policiais, né, as testemunhas, então tem que ser bem objetivo as perguntas, né, e o advogado tem que estar buscando ali para saber se o depoimento dele está conforme realmente o REDS, né, que é anual de prisão em Aham. flagrante. Igual eu estava conversando, inclusive ele está online, o Dr. João Gabriel Desiderato, né? Eu estava conversando Gomes com ele aí, outro dia, Luana. numa viagem que nós fizemos. Esse negócio de levar
testemunha de defesa apenas para falar que o cara Não, é de gente conduta boa? não adianta, não. Isso aí acabou, entendeu? O que vai demonstrar que ele é primário, que não tem envolvimento com o crime, vai ser a faca e a CAC dele. Aham. Né? Ah, mas é isso aí, cara, o que tinha para Então tá, falar. vou encerrar Um aqui forte agora, tá? abraço. Depois vou fazer uma próxima. Vai anotando as perguntas aí que o pessoal tá fazendo aí, ó. Né? Questão do Aham. artigo 45. Depois vamos voltar justamente a falar essa questão aí de dependente. Né? É pouco usado, mas nós vamos falar sobre isso também, né? Que é o artigo 45, para aquele que é Aham. dependente, né? Tem que pedir o laudo, né? Toxicológico na resposta à acusação. Vamos falar sobre isso também. Guilherme Beleza. Pessoa. Irmão, Então um tá, forte vou abraço. encerrar. Muito Fica obrigado. com Bom Deus. final de semana, gente. Né? Fique em casa aí, né? Prevenindo e vão passar essa crise aí e vão vencer, né? Então, estou mandando um abraço para todo mundo. Fique com Deus e obrigado pelo convite. Estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida pode mandar direct. Abração, irmão. Então tá, abraço. Com Deus. Valeu. Amém. Tchau, tchau.